Olá a todas e todos, sejam muito bem-vindos a essa nova aula. Hoje nós vamos tratar do tema direito indígena. Bem, o primeiro direito que a gente vai tratar é o direito ao território tradicionalmente ocupado. A Constituição, ela vai reconhecer as terras indígenas, né? E dizer que o Estado tem o dever de proteger essas terras, de demarcar e proteger essas terras. A Constituição traz a seguinte questão: as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Então, as terras indígenas, elas englobam não somente a área de moradia, mas todas as áreas importantes para as práticas culturais, tradicionais e econômicas daquela comunidade. Então, muitas vezes a gente tem dentro do território a área de pesca, a área de caça, as áreas religiosas que são usadas, né, nos rituais religiosos, até mesmo áreas de cemitério, que geralmente são áreas também religiosas para muitas comunidades, áreas que são utilizadas, né, para as atividades coletivas daquele grupo. Então, o território, ele é muito mais do que uma mera área de moradia. Caberá ao Estado brasileiro, né, à União, demarcar e proteger essas terras indígenas. Hoje, o órgão competente para fazer a demarcação das terras indígenas é a FUNAI. A FUNAI tem essa competência de identificar, demarcar, né, e publicar que aquela terra indígena que aquela terra ela é reconhecida enquanto uma terra indígena. As terras indígenas não são propriedade das comunidades indígenas. Olhem só. Então, aqui a gente vê um problema ainda maior que para as comunidades quilombolas. Lembrem das últimas aulas que a gente falou que as comunidades quilombolas, o Estado deve emitir título a essas comunidades, inclusive um título coletivo, né, um título que não pode ser individualizado? Pois é, para as comunidades indígenas não há essa possibilidade. Desde a abolição da escravidão indígena no século XVIII, as propriedades indígenas foram consideradas como propriedades da União. As terras indígenas passaram a compor a propriedade da União. E assim é até hoje. As comunidades, elas têm direito à posse daquele território, assim como o usufruto do território, envolvendo as suas riquezas naturais, as suas riquezas ambientais. Então, as riquezas do solo, dos rios, dos lagos, das matas, também fica sobre a gestão dessas comunidades, mas elas não têm propriedade sobre esse imóvel que fica sobre o domínio da União. As terras indígenas são inalienáveis. Então, elas não podem ser vendidas. Elas são indisponíveis, não podem ser doadas, dadas em garantia, e também são imprescritíveis. Os direitos sobre elas, independente do tempo passado, serão sempre existentes, né? Esses direitos não prescrevem. Então, é importante a gente ter essa referência quando a gente trata de terras indígenas. A Constituição vai trazer para a gente também que as comunidades indígenas não podem ser removidas do seu território, tá? Com exceção de casos em que envolva risco para a comunidade, como, por exemplo, catástrofe ou epidemias,
ou em razão de interesses da soberania do país. Um caso, por exemplo, de uma guerra, né, o caso de um conflito que envolva aquele território, aí o Estado poderia remover essas comunidades. Mas essa remoção só pode acontecer se for decidida pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem que decidir pela remoção da comunidade indígena. E em qualquer hipótese, essa remoção ela tem que ser temporária. Por quê? Assim que cesse o risco, né, que foi ou de catástrofe, ou de epidemia, ou riscos decorrentes da soberania nacional, essa comunidade deve ser imediatamente retornada para o seu território. Então, essa remoção é sempre temporária e excepcional, né? O Congresso precisa decidir por essa remoção. Lembrando, gente, sobre a questão da remoção, que a Convenção 69 da OIT vem trazer para a gente que sempre que as comunidades indígenas forem removidas do seu território, ou integralmente ou de parte deles, essas comunidades devem consentir pela remoção. Elas devem ser consultadas e essa consulta deve garantir consenso, né, para que essa comunidade de fato seja removida. Então a gente também tem esse preceito do direito internacional a observar. A Constituição também trata expressamente sobre o tema da mineração em terras indígenas, também no artigo 231. É colocada a seguinte questão: o aproveitamento dos recursos hídricos, incluindo potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra da riqueza mineral em terras indígenas, pode ser realizada, porém, apenas com autorização do Congresso Nacional, após ouvir as comunidades afetadas. Essas comunidades também devem ter direito de participação nos resultados da lavra, nos resultados da mineração. Isso vai ser especificado em lei regulamentadora, né? A Constituição fala na forma da lei. Essa lei regulamentadora, ela não existe. A gente tem vários projetos de lei, inclusive vou trazer aqui um deles. Mas não existe lei regulamentadora sobre esse objeto para regulamentar o artigo 231, parágrafo 3º da Constituição Federal. Quando a Constituição fala da mineração, então tem um ponto que é muito importante, que tem que ter autorização do Congresso Nacional, e outra é que essas comunidades têm que ser ouvidas. Ouvidas como? Nos termos da Convenção 69 da OIT, da escuta livre, prévia e informada. Como eu falei com vocês, a lei que vai regulamentar a mineração em terras indígenas, ela ainda não existe, mas existem vários projetos de lei. Trouxe aqui como exemplo um projeto de lei do ano de 2020, de autoria do governo federal, que é a PL 191 de 2020. Esse projeto de lei, ele visa regulamentar a pesquisa e a lavra de recursos minerais e hidrocarbonetos para o aproveitamento de recursos hídricos para a geração de energia elétrica em terras indígenas e institui a indenização para a restituição dos usufrutos da terra indígena. Trouxe aqui um trecho do PL, né, o artigo 14, para a gente ver o quanto esse projeto de lei não conversa com a Convenção 69 da OIT. O PL 191, ele vai tratar o seguinte, que o pedido de autorização para mineração, ele vai poder ser encaminhado pelo presidente da República ao Congresso Nacional com manifestação favorável da comunidade indígena ou manifestação contrária das comunidades indígenas, desde que seja ato motivado pela presidência. Então, aqui a gente tem um ponto importante.
A consulta livre, prévia e informada, especialmente nos casos que a gente trata dessa relação com o território e da possibilidade de remoção da comunidade, ela tem que ser levada com seriedade e tem que se trabalhar a questão do consenso. Essa consulta não é mero ato protocolar. Ele não é só um ato de ouvirmos a comunidade, agora podemos seguir com o projeto governamental. Não. A consulta implica modificações ao projeto para que, de fato, a autonomia das comunidades indígenas seja observada naquele projeto governamental, né? Que, no caso, é a emissão de licenças para mineração. E é importante a gente lembrar também que, por se tratar de um projeto de lei que versa sobre o direito indígena, sobre o território indígena, ele também deveria passar pela consulta livre, prévia e informada da Convenção 69 da OIT. Lembrem que a gente trouxe aqui que sempre que houver inovações administrativas ou legislativas, atos administrativos ou legislativos, que possam afetar os povos e comunidades tradicionais, essas comunidades deverão ser consultadas. E essa PL também não passou pelo processo de consulta. Então, é o projeto de lei mais recente que nós temos, mas muito preocupante pela sua não observância ao direito indígena. A Constituição Federal também vai falar sobre a mineração em terras indígenas, trazendo também a vedação do artigo 174, parágrafo 3º e 4º da Constituição Federal. O que isso quer dizer? Em terras não indígenas, né, em terras que não são territórios indígenas, a Constituição Federal traz para o Estado uma obrigação de estimular as cooperativas de garimpo, né, as atividades garimpeiras em cooperativas. E essas cooperativas de garimpo, elas terão também prioridade na autorização ou concessão para pesquisa de lavras, os recursos e jazidas de minerais garimpáveis, onde elas já estejam fixadas. Então, o Estado vai estimular a criação dessas cooperativas e vai dar um direito à prioridade dessas cooperativas no processo de licitação, né, no processo de licenciamento para a instauração daquele empreendimento minerário. A Constituição Federal vem dizer o seguinte: isso está vedado para as terras indígenas. No caso das terras indígenas, o Estado não deverá estimular a criação das cooperativas de garimpo, e nem será dado direito de prioridade, né, na pesquisa das lavras e também na exploração daqueles recursos àquelas cooperativas. Então, nesse caso, a Constituição expressamente desestimula o processo da mineração em terras indígenas, especialmente feita por não índios. Outro direito importante é o direito à educação indígena. A Constituição também fala expressamente sobre a questão da educação indígena. É colocado pela Constituição o direito ao ensino fundamental regular, que deve ser realizado em língua portuguesa. Porém, as comunidades indígenas também poderão utilizar as suas línguas tradicionais, as suas línguas maternas no processo de aprendizagem. E o Estado deverá estimular isso, até para que não ocorra a perda dessa memória, né, a perda dessa riqueza cultural que é a língua indígena. A Lei de Diretrizes Básicas da Educação, que regulamenta, né, a educação no nosso país, ela vai dizer que a educação escolar indígena, ela deve ser sempre bilíngue e intercultural. O que quer dizer? A forma de organização dessa educação também tem que respeitar a cultura, também tem que respeitar as tradições. Se a comunidade, por exemplo, tem como tradição estudar num espaço aberto, muitas vezes em círculo, sentados ao chão, isso, se a gente vai lá numa comunidade
e colocamos lá, né, uma escola com carteirinhas fixas, né, com uma sala bonita como essa aqui que nós estamos, são recursos muito interessantes, mas será que eles dialogam com as tradições indígenas? Então, esse método também de educação, ele tem que ser referenciado junto às tradições e à cultura indígena. A Lei de Diretrizes Básicas da Educação também fala da importância da recuperação das memórias históricas das comunidades indígenas, reafirmação das identidades étnicas, então reconhece o direito à diversidade, reconhece a diversidade dos povos, e a valorização das suas línguas e suas ciências. Essas comunidades têm ciências, né? Porque a gente pensa na ciência numa questão muito formal da academia, mas os conhecimentos tradicionais também são, muitas vezes, científicos, né? Por exemplo, a utilização dessas comunidades para as plantas medicinais, né? A utilização que essas comunidades fazem para a utilização de plantas medicinais, muitas vezes originou pesquisas de grandes laboratórios para a criação de remédios, que depois, né, são colocados em cápsulas e vendidos aí no mercado. Então, essa cultura, essa tradição, ela deve ser valorizada. Ela tem aspectos que são também científicos. O acesso às comunidades indígenas, à informação, ao conhecimento técnico, científico e demais sociedades indígenas não índias. Então, é estimular para que essas comunidades tenham acesso a informações técnicas, tenham acesso a informações de outras comunidades e também tenham acesso à qualificação de seus próprios membros, para que seus membros possam fazer, né, estudos, fazerem pesquisas no meio acadêmico ou extra-acadêmico sobre as suas tradições. No mesmo sentido, né, da questão que é tratada pela Lei de Diretrizes Básicas da Educação, o Ministério da Educação elencou as principais ações da educação indígena. Então, vejamos. Primeiro delas é a formação inicial e continuada dos professores indígenas em níveis médios e superior. Gente, é muito importante que as escolas indígenas contem com professores que também são indígenas e que tenham conhecimento tradicional, além do conhecimento que eles vão adquirindo pelas suas formações. Então, o Estado deve estimular a formação desses professores. Tanto a formação para que eles se tornem professores nas suas comunidades, quanto a formação continuada, tanto para a educação em nível médio, quanto a educação em nível superior. Outra preocupação que o Estado deve ter é a produção de materiais acessíveis a essas comunidades indígenas e, especialmente, materiais que valorizem as tradições e a cultura indígena. Então, são materiais bilíngues, materiais que tratam de questões específicas culturais das comunidades e também materiais que falam da história dessas comunidades. Esses materiais devem preferencialmente ser bilíngues, ou na língua pátria, ou em português, mas devem ser sempre acessíveis às comunidades tradicionais, especialmente às comunidades indígenas. Outro ponto importante é a ampliação da oferta da educação escolar em terras indígenas. O incentivo para a criação das escolas indígenas dentro dos territórios indígenas. Essas escolas devem estar dentro desses territórios e seus professores devem, preferencialmente, ser membros dessa comunidade. E também apoio financeiro para construção, reforma e ampliação das escolas indígenas. Lembrando que todas as obras das escolas indígenas devem respeitar as tradições e a cultura indígena. Como fazer isso? Consultando a comunidade indígena sobre qual que é a estrutura arquitetônica, a estrutura metodológica que melhor atende ali às suas tradições nesse processo de construção das escolas indígenas.
A gente tem visto, né, uma reflexão sobre a atualidade no cenário de pandemia, uma questão muito importante, que é o acesso às comunidades indígenas à educação, né? Como tem sido esse processo? Muitos estados estão fazendo as aulas, né, das escolas por meio digital, né? Estão sendo transmitidos pela internet, pela televisão, e aí fica esse questionamento. Como fazer essa educação, ainda que à distância, né, pelo momento de isolamento, chegar até as comunidades indígenas? Porque essas comunidades, na sua grande maioria, não têm acesso à internet, algumas não têm acesso a antenas de televisão. Esse conteúdo nem sempre é bilíngue, nem sempre tem também essa preocupação de acessibilidade linguística desse conteúdo. Então, a importância também dessa preocupação do acesso às comunidades indígenas à educação, né, especialmente a educação à distância, no contexto de pandemia. Vamos tratar agora do direito à saúde indígena. Né? A saúde indígena também é um direito previsto na Constituição Federal. A saúde indígena ela deve contemplar tanto o acesso às comunidades das políticas públicas, né, de saúde público, né, e essas políticas elas têm que respeitar as práticas tradicionais das comunidades. Então, garantir acesso à saúde para as comunidades indígenas é garantir acesso à prevenção, né, de doenças, ao tratamento dessas doenças, a informações de saúde, mas também acesso, né, à consulta médica, ao medicamento, a consultas especializadas, cirurgias, situações que as comunidades indígenas hoje, o retrato que a gente tem é que essas comunidades não conseguem acessar as políticas de saúde. E o Estado brasileiro tem que respeitar também as práticas tradicionais de saúde. Então, não pode o médico, por exemplo, falar assim, não participa daquela atividade lá com o pajé, não toma aquele chá que vocês tomam há milhares de anos, porque isso não adianta nada, é uma bobagem, toma apenas o antibiótico. Né? Isso é uma desconsideração, um desrespeito à prática medicinal tradicional. Claro que ele vai ali respeitar também o direito àquela comunidade a receber o medicamento e as informações, então vai dizer para ele, olha, estou te receitando um antibiótico para essa situação, você deve tomar dessa forma, mas em respeito à sua cultura, às suas tradições, não tem nenhum problema que você também acesse os meios tradicionais de saúde, né? É importante que a política de saúde, ela leve isso em consideração, né? Para que a gente, de fato, consiga respeitar as tradições indígenas e fazer com que também a comunidade indígena se sinta acolhida nesse espaço de saúde. Trouxe aqui um dado muito importante, né, que é a questão do coronavírus nas comunidades indígenas. As comunidades indígenas, elas têm uma questão que é imunológica, a gente não pode desconsiderar, principalmente os índios que vivem em situação de isolamento, eles acabam tendo menos contatos, né, com doenças e não têm uma memória imunológica como as pessoas que vivem nos centros urbanos. Esse é um ponto. Tem questões também históricas de saúde indígena, né? Muito comum as comunidades indígenas terem problemas respiratórios, em razão até mesmo das queimadas, ou até de práticas, né, tradicionais, como o uso do cachimbo. É um ponto também que tem que ser considerado. Mas o ponto mais importante para que essas comunidades hoje estão tendo complicações em razão do Covid, a principal razão disso é a falta de acesso à política pública de saúde. Muitos indígenas estão morrendo em contaminação com coronavírus. Vocês podem falar, não, mas está acontecendo no mundo inteiro, Carolina. Sim, mas existem números, né, existem situações que são muito particulares dessas comunidades. Essas comunidades estão sendo afetadas
muito fortemente pelo coronavírus. E elas têm mais dificuldade de acessar a política de saúde. A articulação dos povos indígenas do Brasil trouxe um dado para a gente agora de 2020, que havia pelo menos 170 indígenas contaminados e 38 mortes, né, nesse levantamento que eles fizeram. Creio que esse número é exponencial, né? A gente tem visto aí na mídia a situação das comunidades indígenas, né? A situação da morte de crianças, de idosos, né? De vários integrantes dessas comunidades que não conseguem, de fato, ter uma política pública preventiva e nem também de combate ao coronavírus. Eu agradeço a presença de todos e todas até o momento e convido a vocês para assistir nossa próxima aula. Um grande abraço.